Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi a semana aí? Chegou o final de semana, né? Sabadão. Graças a Deus, agora são 7h59. Com a graça de Deus, né? A misericórdia dele se renovou mais uma vez em nossas vidas. Glórias a Deus, né? Por isso. Irmãos, vamos orar pra gente começar? Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado seja somente Tu, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez por nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Gratidão, meu Pai. Eu coloco a minha vida, meu Pai, coloco a vida dessa pessoa que está do outro lado da tela, meu Pai. Que o Senhor possa derramar da Sua graça, do Seu amor, meu Pai, da Sua ousadia, da Sua cura, da Sua libertação, da Sua transformação, meu Pai, da Sua santidade, meu Pai, da Sua sabedoria sobre as nossas vidas, meu Pai. Que possamos, meu Pai, ler esse livro, meu Pai, que é o nosso manual, meu Pai, de vida, a Sua Bíblia, a Sua Palavra, meu Pai. Que possamos entender, meu Pai, que sem Ti nós não somos nada. Em nome de Jesus, meu Pai. Que toda palavra que sai da minha boca não seja eu que esteja falando, mas sim o Seu Espírito Santo, meu Pai. Conduza, meu Pai, essa mensagem às nossas vidas conforme a Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Ontem eu tentei gravar esse vídeo aqui, irmão, eu não consegui. Por causa da correria e... Opa, olha o cabelinho. Ontem eu não consegui gravar, viu? Peço perdão pra vocês, era pra ficar pronto ontem, mas ontem foi corrido, mas foi bênção, graças a Deus, né? Hoje, irmãos, o nome da mensagem é Não Sou Mais Escravo. Jesus me libertou. Glória a Deus, irmãos. É bênção divina, né? É bênção de Deus, né? Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo ali em João, capítulo 8, versículo 31 ao 36, amém? E fala assim, irmãos: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Aí eles perguntam para Jesus: Como você pode dizer que seremos livres? E aí Jesus, com a sabedoria dele, vai lá e responde, né? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Glória a Deus, né, irmãos? Eu anotei algumas coisas, irmãos. Ó, ficou até bonitinho, ó. Eu vou passar pra vocês, tá? Não vou ficar olhando muito pra tela, não, porque eu vou estar lendo aqui, tá? Pra gente não errar. Irmãos, para permanecer em Deus, é preciso permanecer na palavra de Jesus Cristo. É necessário que a palavra permaneça em nós, que ela esteja gravada em nós, impregnado em nossa alma, em todo o nosso ser. Por isso, precisamos ouvir sempre a Jesus Cristo, a palavra de Deus, certo? As palavras do Senhor Jesus Cristo são palavras de espírito e vida. São elas que nos dirigem, que nos orientam e que governam as nossas vidas de seguidores de Jesus Cristo. Porque se permanecermos nas suas palavras, seremos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Se não permanecermos nas suas palavras, não seremos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, pois a verdade não permanecerá em nossas vidas. Irmãos, quando não vivemos a palavra de Deus, nos escravizamos com tantas coisas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, certo? Como escravidão da mente, pensamentos tortos que atormentam a nossa cabeça, preocupações demasiadas, inquietações e provações desse mundo escravizado com o pecado, irmãos. Irmãos, olha o que Paulo, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, fala aos romanos, em Romanos 8, versículo 15, 21 ao 21. Amém? Vamos abrir lá, irmãos? Hoje a gente vai dar uma passadinha boa na Bíblia, viu, irmãos? Glória a Deus por isso, né?
E fala assim, irmãos, Romanos 8, versículo 15 até o 21, amém? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Olha o que Jesus fez por nós, né? Tremendo demais, né? Irmãos, o Espírito Santo de Deus torna as pessoas filhos de Deus e não escravos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, se une ao Espírito das pessoas, afirmando que elas são filhos de Deus. As pessoas que participam dos sofrimentos de Jesus Cristo também tornam parte da sua glória. O sofrimento nos coloca mais perto de Deus e do céu. A natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O fato, irmãos, de ouvirmos a voz de Deus é um testemunho de que somos filhos dele. Saberemos que somos seus discípulos e filhos através da fé e prática da sua palavra, experimentando ser libertos do veneno do pecado. Irmãos, vamos abrir lá em João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Falei para vocês que a gente ia dar uma voltinha na Bíblia, irmãos. Versículo 3, aqui, achei. Glória a Deus, irmãos. E fala assim, ó: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem? Jesus Cristo. Para que todo que nele crer tenha vida eterna. Glória a Deus, né, irmãos? Olha o que Jesus fez por nós, né? Irmãos, Deus graciosamente nos faz ouvir uma voz interior. Se a voz testifica com o nosso espírito, então somos discípulos e filhos de Deus. Jesus, irmãos, prometeu que nasceríamos de novo ao crermos nele. E ele nos dá o Espírito Santo, que passa a habitar em nós e nos testificar que pertencemos a ele. Estar em Cristo, irmãos, é algo imerecido, uma posição que jamais perderemos se permanecermos em Jesus Cristo. Irmãos, olha o que Paulo, discípulo de Jesus Cristo, fala a Gálatas sobre os filhos de Deus em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. Irmão, esse aqui é o famoso passo a passo, tá? Pra gente entender a mensagem, amém? E fala assim, irmãos: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo nos convida a ser servo de Jesus Cristo, discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Assim, irmãos, assim se libertará da escravidão do pecado. Irmãos, somos filhos de Deus. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Irmãos, olha o que Paulo, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, fala no livro de Hebreus. Vamos abrir Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 2. Amém? Irmãos, tá meiando a mensagem, tá?
Tem um cadinho ainda. Irmãos, fala assim, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu amo esse versículo, viu, irmãos? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Glória a Deus, né, irmãos? Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Cristo é o Filho de Deus e herdeiro de todas as coisas. Cristo, irmãos, é superior aos anjos e tudo e em todos, somente debaixo da autoridade de Deus, Pai, que é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Cristo, irmãos, desceu do céu para viver como um homem mortal aqui na terra e realizar uma expiação infinita por nós. Irmãos, Cristo nos conhece perfeitamente, sabe como nos ajudar. Ele passou aqui, irmãos, ele sabe o que ele sentiu, certo? Então ele sabe o que a gente sente. Não só por isso, mas ele é um Deus, né? Então ele conhece o nosso interior. Irmãos, a carta de Paulo aos Hebreus fortalece a fé e a esperança de todas as pessoas que aceitaram o chamado de crer em Jesus Cristo para serem discípulos de Jesus. Irmãos, Paulo também fala que anteriormente Deus falou através dos profetas e nos últimos dias, sendo hoje, falou através do seu Filho, Jesus Cristo. Certo? Então é o Novo Testamento que ele fala sobre, que Jesus Cristo fala, certo? Então, irmãos, devemos seguir o passo a passo de Jesus Cristo e seremos libertos da escravidão se estivermos permanecidos na sua palavra. Irmãos, Jesus Cristo fala que existe somente um caminho para a salvação e a libertação da escravidão. Vamos abrir ali, irmãos, em João capítulo 14, versículo 6. Eu amo esse versículo, irmãos. Eu tenho até uma camisa. Qualquer dia que eu estiver com essa camisa, eu vou lembrar dessa mensagem e vou fazer, tá? Ela fala, eu sou o caminho, verdade? Não vou falar não, vou ler aqui primeiro. Irmãos, aqui que fala, ó, João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha pra vocês verem, irmãos. O que Jesus fala? Então, irmãos, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então, todos os que desejam ter uma relação aprovada com Deus têm de aceitar o papel-chave. Quem que é o papel-chave? Jesus Cristo, irmãos. Desempenhado, sendo assim, ser discípulos de Jesus Cristo, como disse em Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Vamos abrir lá, irmãos? Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Fala assim, irmãos: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus Cristo lhe indicara. Quando ouviram, o adotaram, mas alguns duvidaram. Então Jesus Cristo aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Glória a Deus, né, irmãos? Olha o que Jesus prometeu, né? Então, irmãos, se você está firme na palavra de Deus, você já não é mais escravo do pecado. Então você é livre, porque Jesus Cristo habita dentro de você. Não fique só para você com esse Jesus. Não fique com Jesus Cristo, não fique com o Espírito Santo só para você, irmãos. Não fique com esse ensinamento dessa palavra. Quando você lê, quando o Senhor fala com você, não fica só com você, irmãos. Espalha. Fale de Jesus para o próximo, irmãos. Fale de Jesus para o próximo. Ele ordenou para a gente fazer discípulo. Discípulo da onde? Da palavra de Deus, irmãos. É da palavra. Não é meu, não. É de Jesus Cristo. Quem que é a palavra?
Quem que diz em João capítulo 1, versículo 14, a palavra se fez carne. Quem que é a palavra? Jesus Cristo, irmãos. Então, irmãos, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, como eu já fiz para mim. O que é mais importante para você? Alcançar o sucesso pessoal sendo escravo do pecado e do tempo ou de ensinamentos errados? Que tem muitos, infelizmente. Ou ajudar as pessoas a experimentar a comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é ler a palavra, irmãos, é praticar essa palavra. Irmãos, se você entende que você precisa mudar de postura como discípulo de Jesus, então, irmãos, eu vou dar uma dica para vocês. É uma coisa que eu estou fazendo, está me ajudando muito. Isso já faz um ano, quase um ano já, irmãos, quase um ano. Olha o que está acontecendo na minha vida. Leia a Bíblia diariamente, ore, jejue e principalmente, irmãos, pratique essa palavra que transforma, cura, liberta, constrange, confronta, cuida, santifica e nos ensina a andar no caminho certo. Então, irmãos, espalhe essa mensagem que Jesus Cristo nos ordenou, pois somente Ele, Jesus Cristo, pode nos libertar da escravidão do pecado e dos ensinos alheios, irmãos, e dos ensinos errados, certo? Irmãos, eu queria falar uma última coisa aqui, depois eu queria comparar uma certa situação, tá? Não me leve a mal o que eu vou falar aqui, tá? Por favor, tá? Tô falando do fundo do coração, que o Senhor pediu não, que eu senti no coração de falar, irmãos, que eu acho que tá muito errado. Que tem muita gente que não está praticando essa palavra, irmãos. E acaba falando que está praticando, mas não está falando. A gente tem que falar a palavra, irmãos. Você viu que eu mostrei vários versículos aqui. Ainda vou mostrar alguns ainda. Irmãos, a questão que eu quero falar com vocês é que tomemos cuidado com os ensinos que estamos aprendendo. Pois nós temos que aprender somente sobre Jesus Cristo, irmãos. E falar sobre Ele. Olha o que diz em Hebreus capítulo 13, versículos 6 a 9. Aqui, irmãos, ó. Cadê? Aí. Olha o que fala Hebreus capítulo 13, do 6 ao 9. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Irmãos, eu vou frisar próximo versículo agora, 8, que eu vou repetir 2 vezes, tá? Que vocês gravem isso na vida de vocês. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. De novo, hein? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentados cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Certo, irmãos? Então, irmãos, que nós sejamos livres desses ensinos que não falam de Jesus Cristo, que só querem, infelizmente, irmãos, financeiro, dar profetada. Eu não estou falando que você não pode profetizar, irmão. Pode profetizar. Se Deus te usar, irmão, mete bronca, profetiza mesmo. Se Deus te usar, irmão, mas não vai com sentimento, não vai na emoção. Nossa, eu tô sentindo. Não, irmão, você tem que viver uma vida conforme a palavra. Conforme a palavra, irmãos. Conforme a palavra diz. Entendeu? Não sou contra profeta, não sou. Não sou contra profeta. Só que depende, alguns profetas, infelizmente, não são usados por Deus. Não são usados por Deus, irmãos. Tem muita gente que faz coisas muito erradas, irmão. Não estou falando que eu não faço, eu faço muita coisa errada. Eu erro todo dia, eu peco todo dia. Mas estou tentando viver uma vida conforme a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando sobre isso aqui, irmãos. Tem muitos ensinos errados.
Irmãos, vigiem e orem sempre. Leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, irmãos, pois ela liberta cada um da escravidão, seja do pecado ou de qualquer ensino que não provém de Deus. Certo, irmãos? Eu sei que o negócio é crítico aqui, irmãos. Muita gente vai me criticar, eu acredito nisso. Mas, irmãos, infelizmente a gente tem que vigiar e orar. A gente não tem que se alimentar de qualquer coisa. A única coisa que a gente tem que se alimentar, irmãos, é a palavra. A palavra, irmãos. Isso aqui eu bato de frente, irmãos. Pode ter certeza. Você tem que se alimentar da palavra. Fugiu disso aqui, irmãos? Pode triar, pode vazar, irmão. Não pega que não for disso aqui, não. Não pega que não for desse manual, não. Porque esse aqui é o nosso manual de vida. Isso aqui nos ensina como que a gente deve viver. Certo, irmãos? Então, irmãos, como eu falei que eu queria fazer uma comparação, eu quero comparar, irmãos, sobre religião e sobre o genuíno evangelho, certo? Eu identifiquei algumas coisas aqui porque eu assisti um vídeo. Depois eu vou compartilhar esse vídeo aqui, só ele, tá? Vocês vão entender a questão que eu quero dizer para vocês. Irmãos, na religião se pergunta o que eu pratico como rito para a divindade gostar de mim. Irmãos, no evangelho é outra coisa. Como é que esse Deus gosta de mim e me ama sendo eu pecador? Olha, é pela graça, né, irmãos? É pela graça, né? Irmãos, na religião, que tipo de regra eu continuo cumprindo depois de entrar para essa religião? Irmãos, no evangelho é que tipo de gente eu devo ser a partir da minha origem, que é a cruz de Jesus Cristo. Como eu disse aqui na mensagem, é ser nova criatura, é deixar o passado para trás e ser nova criatura. O que a gente deve ser? Entendeu? O que eu tenho que ser? Qual que vai ser a minha essência? Certo? Na religião, irmãos, estou morrendo de... olha o que fala aqui, no vídeo, tá? Na religião, estou morrendo de vontade de sair com a secretária. Mas eu não faço o cumprimento da lei. Eu não obedeço a palavra de Deus. Então, para mim, tanto faz. Se eu quiser sair com ela, eu saio. Então, para mim, não tá nem aí, né? Isso não é questão da religião. Ser religioso, tá? Agora, no evangelho, irmãos, no evangelho, se eu olhar para uma mulher com alguma atitude impura, eu já pequei. Porque Deus não está preocupado com o que eu faço, mas sim com quem eu sou, com a minha essência, certo? Ele não está preocupado com o que eu faço, ele está preocupado com o meu coração, com o meu eu aqui, dentro, Ele está preocupado com isso, irmãos, certo? A religião, irmãos, é um lugar que dá para fazer tudo religiosamente sem ser uma pessoa, sem ser uma nova criatura, porque a base da religião é um rito que agrada a Deus, para agradar a Deus, entendeu? A base da vida no Evangelho é a morte para um novo nascimento, que eu acabei de dizer, você deixar o passado para trás e ser nova criatura. O que eu posso ser? O que eu posso... como que eu vou aprender com isso aqui? Com essa palavra? Então que eu venha ler e venha buscar a essência. Quem que é a essência? Jesus Cristo. Irmãos, na religião eu pago preços para Deus me abençoar. No Evangelho, Jesus Cristo pagou o preço que ele não deveria pagar. E eu o amo, e eu adoro, e me curvo diante dele. Irmãos, Jesus Cristo não precisava pagar esse preço, irmãos. Jesus Cristo não precisava. Mas infelizmente eu não consigo, irmãos. Eu não consigo pagar esse preço. Eu não consigo, você não consegue, infelizmente. Irmãos, na religião, eu pago pelo que eu nunca vou ter. No Evangelho, eu tenho o que eu nunca vou conseguir pagar. O que é a graça? É a graça, irmãos.
Irmãos, a questão é que os religiosos estão sempre em busca de que eu tenho que fazer para conquistar isso, ou aquilo, ou agradar a Deus. Deus não precisa ser agradado, irmãos. Deus só quer ver você viver uma vida conforme a palavra dele. Você tem a essência, você tem o Espírito Santo dentro de você, irmãos. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é quem eu tenho que ser a partir dessa decisão que eu tomei. Quem eu tenho que ser, qual é o modo de vida que eu tenho que levar a partir desse momento. Você largou o pecado, você tem que ser nova criatura. Você tem que deixar ele para trás, você não tem que olhar ele para trás. Certo? Irmãos, a verdade é que a religião é uma prisão. É uma prisão. Irmãos, não é porque eu estou falando isso que você ou eu devemos parar de congregar na igreja, tá? Não podemos não, tá? A gente precisa congregar na igreja. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, irmãos. Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual é o dia? A vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda dele. Irmãos, como a mensagem que eu comecei lá em João 8, versículo 31 até o 36, que aí os fariseus que criam em Jesus Cristo, foi lá e falou que a questão de Moisés e outras coisas, e quem era Jesus Cristo para falar aquilo, né? Então eu escrevi umas coisinhas aqui sobre aquele tema, tá? Os fariseus, irmãos, foram religiosos e colocaram a tradição acima das escrituras e criavam várias regras, e tantas regras que nem eles mesmos eram capazes de cumprir. Desculpa, irmãos. E Jesus Cristo provou isso quando ele veio não para quebrar a lei, mas cumpri-la, porém trazendo muito mais profundidade a ela do que os fariseus, porque Jesus vivia a palavra. Jesus fazia o que tinha que ser feito, irmãos. Ele fazia o que estava na Escritura. Então, irmãos, a palavra de Deus nos fala que nós perecemos por falta de conhecimento. Qual que é esse conhecimento, irmãos? É a falta de ler, irmãos. Muitas das vezes a gente faz isso aqui, ó. Deixa desse jeitinho em cima da estante. Deixa desse jeitinho, irmãos. Aí muitas das vezes a gente se acha melhor do que o outro. A gente se acha melhor do que o outro, irmãos. Que a gente venha vigiar, irmãos, sempre. Sempre. E que a gente venha falar do amor de Jesus Cristo. Se a gente fizer isso, a gente não vai ser mais escravo de ensinos que não provém de Deus, e também não ser mais escravo de vícios, de pornografia e tantos outros pecados, irmãos. Não ser escravo da nossa vontade. Entendeu, irmãos? Que a gente venha, irmãos, viver uma vida conforme a palavra de Deus diz. E que a gente venha pregar essa palavra, falar desse amor, como eu faço, irmãos. Igual eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você, irmãos. E nunca você. Só que, irmãos, estou tentando viver uma vida conforme a palavra. E todas as vezes eu uso essas camisas de evangelismo. Não sou mais escravo, Jesus me libertou. Atrás aqui está escrito: conhecereis a verdade os libertará. João 8,32. E tem um rapaz que está com uma cruz, tá com os braços abertos e a corrente quebrada. Depois eu vou tirar uma foto dessa camisa e vou postar. Então, irmãos, que a gente venha viver uma vida conforme a palavra de Deus. Não é fácil, irmãos. Não é fácil a gente negar as nossas vontades. Não é fácil, irmãos. A gente vai ter luta o dia inteiro. O dia inteiro. Mas que a gente venha viver, irmãos. E pedir para o Senhor nos revestir, nos fortalecer, porque Ele nos fortalece. E jejuar para quebrar as nossas vontades e fazer a vontade de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para a gente finalizar aqui, irmãos? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja a Tua presença, meu Pai. Gratidão, meu Pai, por essa mensagem que falamos aqui, meu Pai. Que nós possamos ser verdadeiramente Seus discípulos, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, ler a Tua palavra e praticar ela diariamente, meu Pai. Não só num domingo, meu Pai, não só um dia no mês,
não só um dia no ano, meu Pai, que a gente venha viver essa palavra, meu Pai, que a gente venha falar do seu amor pro próximo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, papai, eu te agradeço e te louvo, meu Pai, pela minha vida que eu estou aqui, meu Pai, a minha família, para essa vida que está assistindo esse vídeo e a sua família também, meu Pai, eu coloco na sua presença. Que o Senhor venha, meu Pai, conduzir conforme a sua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai. Nos revista, meu Pai, com a sua armadura, meu Pai, nos proteja de todo esse lado, de toda a artimanha do inimigo, meu Pai. E que o Senhor nos enche com o teu Espírito Santo, meu Pai, nos capacita na sua palavra e nos ensina, meu Pai, a andar no caminho certo, que é o seu caminho, meu Pai, que é a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te entrego, meu Pai, a minha vida, a vida dessa pessoa, essa mensagem, que o Senhor venha fazer a sua vontade hoje e sempre, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família, em nome de Jesus. Irmãos, uma última coisinha aqui. Por favor, irmãos, não esqueça, eu peço do fundo do coração, irmãos, do fundo do coração, compartilhe essas mensagens que eu tenho feito, irmãos. Pois essa mensagem está chegando em vidas que estavam perdidas, igual eu estava há muito tempo atrás, há um ano mais ou menos, há um ano mais ou menos. Eu pensei até em tirar minha vida, porque eu estava em pecado, porque eu não conseguia enxergar que eu estava errado. Então, irmãos, compartilhe essas mensagens. Eu tenho aqui, ó, Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube, para que mais pessoas assistam, irmãos. Que através da minha vida, Jesus Cristo pode usar a minha vida para falar do amor dele. E eu não tenho poder para mudar ninguém, irmãos. Não tem. Quem vai convencer é somente Ele, o Espírito Santo. Certo? Somente Ele. Então, irmãos, compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe você, viu? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Que você tenha um sábado abençoado, cheio da graça e do amor de Jesus Cristo. Até a próxima, viu? Estou esperando você.